E o tema da palavra essa noite, põe aí, Caio, por favor. É o espírito de Caleb. Daqui a pouco aparece ali. Aí, queridos, olha o que fala lá em Números 14, 21 a 24. Fala bem assim, ó. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que eu fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova, já 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, perseverou em seguir-me, e eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos estar orando. Pai amado, em nome de Jesus, eu coloco, Pai amado, a minha vida diante do Senhor, Pai. Eu coloco a vida de cada um que está aqui nessa noite diante do Senhor, Pai. Pedindo, Pai, vem com o teu espírito de revelação, Pai. Espírito de entendimento, Pai. Que a palavra hoje, Pai amado, como já tem sido pregada, ela venha como rema em cada coração, e que eu peço a Ti, Senhor, que essa palavra, Pai, que nós vamos ouvir nessa noite, que ela traga, Pai, crescimento espiritual, Pai, e nos ajuda, Pai, durante a nossa semana e durante a nossa vida, Pai, nós criarmos uma fé prática, Pai, que ouve e pratica a palavra, Pai amado, e que dessa palavra venha gerar muitos e muitos frutos, em nome de Jesus, amém. E por que essa palavra é tão importante, né, queridos? E surgem algumas perguntas, algumas questões, né? A palavra fala que Caleb ele teve um espírito diferente. E hoje esse é o nosso desafio, sabe? É ter esse espírito diferente. Por quê? Muitas pessoas hoje em dia, por algum motivo, elas se sentem o quê? Pessoas que não são capazes de pregar o evangelho, pessoas que se sentem inferiores espiritualmente, pessoas que não têm, assim, não se sentem dignas de entrar na presença de Deus, nem mesmo na sua casa, né? A palavra fala que nós somos pecadores, mas Cristo morreu por nós. E quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós podemos entrar na presença do Pai. Amém? E isso é uma grande mentira do diabo, que ele quer colocar, que a gente não pode entrar na presença do Pai. Então, qual que é o problema? Né? É que hoje em dia, muitas pessoas, né, até talvez nós aqui hoje, temos uma mentalidade diferente. Uma mentalidade diferente do que a de Caleb. Muitas vezes temos uma mentalidade, temos atitudes que são diferentes àquela atitude que Caleb teve naquela ocasião. E nessa noite a gente vai aprender como a gente vai, né, poder ter esse espírito de Caleb. Olha o que fala lá no versículo 24, fala assim, ó, porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, né? Eu queria falar para você nessa noite, sabe, que você possa abrir bem o seu coração, não deixa que nada venha te distrair, venha tirar o teu sono, amém? Se você estiver cansado, levanta um pouquinho, lava o rosto, bebe uma água, amém? Mas não perca, querido, não vamos perder o foco, amém? Vamos ter reverência pela palavra do Senhor, porque não tenho dúvida que Ele quer falar conosco nessa noite, amém? Então que você possa, sabe, ficar bem atento mesmo, porque, queridos, esse espírito de Caleb, essa atitude de Caleb, essa mentalidade de Caleb faz toda a diferença na nossa vida espiritual, amém? E é isso que Deus tem para a gente, queridos, e muito mais em nome de Jesus. Interessante que o povo de Israel, o que aconteceu? Ele foi escravo no Egito durante 400 anos. Aí Deus levantou quem? Moisés, para ser o libertador. E o povo saiu do Egito e passou pelo meio do Mar Vermelho. Amados, o Mar Vermelho simboliza o quê? O sangue de Jesus, né? Então eu e você, quando a gente entrega a vida para Jesus, nós passamos pelo Mar Vermelho. Amém? Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Amém? O sangue vermelho de Jesus, né? O sangue carmesim. E nós somos livres do quê? Da escravidão do quê? Do Egito. Somos livres da escravidão do pecado, amém? E é isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Que esse espírito de Caleb, ele vai abrir os nossos olhos para todas as realidades. Amém, igreja? E interessante, né? Que muitos cristãos hoje em dia, eles acham o quê? Que essa terra prometida, ela é o céu, mas não é verdade, queridos. A terra prometida é a nossa vida cristã vitoriosa, amém? Amém. Repita comigo, eu tenho uma vida cristã vitoriosa. Mas infelizmente o diabo ele quer roubar a nossa vida, ele quer nos enganar para a gente não continuar nessa caminhada e tomar posse de toda essa vida que Deus tem para a gente. E a gente não vai permitir em nome de Jesus, né? Aleluia. E o que acontece, né? Muitas vezes
Deus, Ele dá direções para nós, Ele dá ordem para nós, né? E muitas vezes, por a gente não crer, a gente acaba não obedecendo. E foi o que aconteceu com aquele povo lá do Egito. Eles passaram 400 anos como escravos, né? Escravidão pesada, e eles clamaram por um libertador, e Deus enviou Moisés, como eu já disse. E Deus enviou. Só que o faraó não queria libertar o povo, né? Não queria libertar o povo. E aquele povo viu que Deus enviou 10 pragas e livrou os israelitas das 10 pragas, né? Viram todos esses milagres, passaram pelo meio do Mar Vermelho, e mesmo assim, quando eles estavam lá no deserto, eles começaram o quê? A murmurar, a ter incredulidade, né? Com a palavra de Deus, porque Deus falou assim, vai, toma posse da terra. Ele deu uma ordem, vai, toma posse, né? Muitas vezes, o pastor Ebi, ele comentou uma vez, e é verdade, falou que um rapaz foi pedir emprego para ele. Falou, pastor Ebi, eu não consigo arrumar trabalho, né? Aí o pastor Ebi, vou te dar um trabalho agora. Qual que é? Então você vai passar 7 dias por semana, 8 horas por dia, procurando emprego. Em 3 dias ele arrumou um emprego. Então Deus vai operar um milagre, né? Mas nós temos que caminhar. Deus fala, toma posse da terra prometida, né? Então, mas caminha, né? Se a gente ficar aqui sentado esperando, nada vai acontecer, né? Eu tinha um projeto no passado de sair do trabalho e tentar uma vida de motorista de aplicativo, né? E eu falo, não é fácil, queridos. O pastor Abraão está aqui que trabalha também, é cansativo, mas é bem edificante também, porque eu pedi para eles um propósito, né? Então ali não é só um trabalho, a gente está ali, está evangelizando, tá, né? Deus está usando grandemente, mas eu tive que dar um passo de fé. Eu tive que pedir a conta do meu emprego e começar uma nova caminhada, mas eu tive que dar um passo. Se eu ficasse sentado esperando, as coisas não iam acontecer, né? Que nem a gente aqui, a igreja, ela tem vários projetos, na verdade. Se você vir aqui no tarefa de terça-feira, a gente ora por vários motivos de oração. Mas se a gente ficar só orando aqui e a gente não posicionar, não vai acontecer. Mas como a gente tem orado, tem agido, Deus tem abençoado, né, pastor Roberto? Né? A gente está colocando aqui a faixa da igreja, limpamos os vidros, vamos colocar os adesivos, daqui a pouco vai ter mais cadeiras aqui, o Pasquid reformado, mas não vai ser sentado, vai ser com muito trabalho, amém? A gente vai tomar posse do quê? Dessa terra prometida em nome de Jesus. Interessante que Caleb teve o quê? Um espírito diferente, e por isso ele conquistou o quê? Essa vida cristã vitoriosa, né? Um espírito de fé. Então, amados, como eu e você, a gente pode ter esse espírito de Caleb, né? Quais são os segredos? Então, o primeiro ponto, põe aí para a gente. O primeiro segredo, o espírito de Caleb nos liberta de uma mentalidade de escravo, né? Então, a palavra fala que foram 12 espias, né, espiar a terra, para ver como a terra era. Mas 10 espias tiveram o quê? Um espírito diferente de Caleb. Tiveram o quê? Um espírito o quê? Incrédulo, que não acreditaram, né, no milagre de Deus. E interessante que muitas vezes, querido, a gente entrega a vida para Jesus, a gente aceita Jesus, né, a gente se batiza, a gente começa uma caminhada com Jesus, mas a gente até liberta da escravidão do pecado, mas muitas vezes as nossas atitudes não condizem ainda com a nossa nova realidade, que nós somos em Cristo Jesus. Amém? Não sei se estão me entendendo. Então, uma coisa é eu e você, a gente ser livre do pecado. A outra coisa é a gente ser totalmente liberto das atitudes que a gente cometia no passado, né? E os resultados perniciosos, põe lá, os resultados perniciosos de uma mentalidade de escravos, fala assim no Números 13 e 31, ó. Porém, os homens que tinham ido com eles disseram, não podemos atacar aquele povo porque é mais forte do que nós. Amém, é isso mesmo. Então, querido, o que fala ali, ó, não podemos. Essa mentalidade de escravo, ela começa por aí. É sempre assim, né? Eu não posso, eu não consigo e eu não dou conta, né? Essa é a principal mentalidade de um escravo. Eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta. O pai pede para o filho, né, os pais, filho, faz isso, faz aquilo. Ah, pai, eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta. Aí vou lá na escola, né? O professor desafia o aluno a fazer algumas coisas lá para ele crescer, né? Desenvolver. Ah, professor, eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta. Aí vão lá, aí cresce, vai para o trabalho lá. Aí o chefe desafia ele a fazer algo para ele ser promovido. Aí ele, por medo, né, por ter essa mentalidade de escravo, o que ele fala? Ah, eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta. Aí vamos aqui para o nosso ambiente aqui de igreja, né? O pastor, o líder, desafia você a fazer algo no life, fazer alguma coisa aqui na igreja, né? Algo até simples. Aí às vezes a gente nem fala que não, mas a gente pensa, né? O diabo põe na nossa cabeça, você não pode,
né? Você não consegue. Queridos, eu quero declarar com você que eu e você, nós podemos, nós conseguimos e nós vamos, sabe, em nome de Jesus, repita comigo, eu posso, eu consigo, eu dou conta naquele que me fortalece. Amém, igreja? Esse é o nosso Deus, aleluia. E a mentalidade de escravo, amados, o que ela gera, né? Olha lá a primeira coisa que ela gera, ó. Sentimento de inferioridade espiritual. Então, amados, o diabo, ele vai sempre, a nossa mente, ela é um campo de batalha, né? É aquela coisa, 2 anjinhos. É o anjinho do diabo aqui, é o anjinho de Deus, né? A gente não pode ficar só em cima do muro. Por quê? Porque o muro já é do anjinho do diabo. Então, queridos, entenda a voz para o anjo do Senhor, amém? Né? Deus, ele fala a todo momento, queridos. É que nem eu falei hoje para a Raquel, né? Ela perguntou se uma coisa era pecado ou não. Eu falei, filha, se você está em dúvida, já é pecado. Ou se não é, vai orar, Deus vai te dar uma direção. Mas se você está com dúvida, não faz. Não faz, né? Então, isso é com a gente também. Se a gente tem dúvida em alguma área, se eu faço ou não faço, se eu estou em dúvida, espera mais um pouquinho, ora mais um pouquinho, né? Deus, ele vai guiar. E o que é esse sentimento de inferioridade espiritual? A pessoa nunca se sente bem com Deus, a pessoa nunca se sente digna de participar. De repente, o líder fala assim, vai lá, ora pela oferta, ou faz o momento do louvor. A pessoa não se sente santa o bastante. Queridos, a gente aqui está todo mundo no processo, amém? Né? Então, se você é desafiado a fazer qualquer coisa aqui na igreja ou no live, é que Deus acredita em você, é que a sua liderança acredita em você, amém? Aceite o desafio, não perca essa oportunidade. A pessoa lá não se sente capaz de orar, só vive pedindo oração. Queridos, eu estou crescendo em fé, né? Para mim trazer essa palavra hoje é até um desafio, porque ontem mesmo meu filho Felipe, ele passou mal, nós oramos, né? E mesmo assim fui lá no hospital, ele tomou uma Bezetacil, melhorou. E hoje, um pouquinho antes de vir para o culto, ele começou com febre de novo. A família medicou e está lá com ele. Orei, entrei na mão de Deus, né? Então, estou no processo igual a vocês, né? Mas eu falei, eu vou orar. Amém? Não é porque eu mereço ou porque eu sou mais santo que ninguém, não. É pelo que Cristo morreu lá na cruz, amém? É pelo que Ele fez lá na cruz. É por isso que eu e você, nós podemos, sabe? E não podemos aceitar esse sentimento de inferioridade. E que nós temos que buscar em Deus, né? E que esse Espírito de Caleb vai nos ajudar a gente ter essa mentalidade de quem realmente eu e você nós somos em Cristo. Qual que é a nossa identidade em Cristo, né? Se Deus é nosso Pai e nós somos seus filhos, né? O que nós podemos fazer, né? Nele e através dele? É muitas coisas, querido. Sabe, a gente não tem ideia de quantas promessas Deus tem para a nossa vida, né? Jesus, ele esteve aqui na terra e ele formou 12 discípulos. E esses 12 formaram mais 70. E esses 70 formaram mais tantos. Só que, quando Jesus subiu aos céus, né, quem que ficou aqui operando em nome dele? Foram os filhos de Deus. Amém, queridos? Então, Jesus está aqui hoje através de quem? Do Espírito Santo. Então, se você é desafiado a orar por alguém na rua, se for motivado no seu coração, vai e ora, porque vai acontecer um milagre, amém? Não se sinta inferior. Quem não quer que a gente cresça, que a gente avance, que a gente tome atitudes de vencedor, é o inimigo. Né? Porque ele vai sempre colocar que a gente não é capaz, que a gente não pode, mas nós podemos, amém? Em nome de Jesus. Segunda coisa aqui, ó, que essa mentalidade de escravo gera, tristeza inexplicável. Olha o que fala lá em Números 14:1. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Então muitos de nós, queridos, não estamos vivendo essa vida vitoriosa cristã, por falta de fé. Sabe, porque a gente tem ainda incredulidade em algumas áreas. E como a gente vai crescer em fé? É no TSD, é buscando a palavra, é lendo a palavra, é praticando a palavra, é participando aqui dos cultos, amém, igreja? É participando do life, aceitando cada desafio que Deus dá para você, não somente na igreja, no seu trabalho, né? Eu já contei uma vez aqui, vou contar para vocês aqui novamente, talvez alguns não conheçam. Lá onde eu trabalhava, todo mês tinha uma reunião mensal. E quem se destacava naquele mês, ele vinha lá na frente para poder dar os seus agradecimentos, né? Ele tinha se formado lá em um curso e ele foi lá agradecer. Daí o rapaz falou assim, né? Eu queria agradecer primeiramente a Deus que me capacitou, né? Para fazer esse projeto. Queria agradecer os meus colegas. Queria agradecer fulano, né? Amém? Ele falou amém. Aí teve o silêncio de um minutinho e o pessoal, amém.
Então, queridos, quando a pessoa está cheia de Jesus, onde ela estiver, ela vai falar de Deus, amém? Pode ser no trabalho, ela vai lá dar um bom testemunho, vai glorificar a Deus, porque é por Deus mesmo, não é verdade? E, queridos, então a gente tem que crescer nessa fé, nessa ousadia. E muitas vezes que a gente vai se sentir triste, né? Até às vezes por essa tristeza aqui, ó, que eu falei, essa tristeza inexplicável, né? Ou até mesmo explicável, porque a gente somos humanos. Eu passei algum tempo desempregado, né? Trabalhei 18 anos numa empresa, fui mandado embora, e chegou uma situação que eu e minha esposa só tinha R$100 na conta. E esses R$100 a gente tinha comprometido a alugar um pula-pula para o aniversário das minhas crianças. E a gente não abria mão. Vamos comer o pula-pula depois. A gente não abriu mão, queridos. E aí uns 2 dias antes, a gente, crendo que Deus ia fazer um milagre, é lógico, né? Minha esposa começou a orar à noite, né? Chorar pela situação, né? E ver essa tristeza no coração dela. Aí Deus falou com ela: o seu choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Amém? Esse é o nosso Deus. Amados, no outro dia eu fui fazer um bico, fui trabalhar. Um colega meu que tinha emprestado dinheiro, naquele dia ele falou assim: Lu, hoje eu estou depositando X valor para você. Amém? E não acabou aí o milagre, né? O nosso custo com o aniversário foi só R$100 mesmo do pula-pula. Porque veio minha sogra, veio a minha cunhada, né, meu cunhado, e eles trouxeram refrigerante, bolo, salgadinho. Deus é maravilhoso? Então, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Amém, igreja? Terceira coisa que a mentalidade de escravo ela pode gerar, né? É um espírito de incredulidade. Olha o que fala lá em Números 13, 32 e 33. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra que passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak, que são os descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também éramos aos olhos deles, né? Olha que interessante, né? Imagina, eles foram lá espiar a terra, viram que lá os moradores eram gigantes, né? E eles falaram: nossa, nós somos como gafanhotos aos olhos deles. E eles nos veem como gafanhotos, mas eles não estavam vendo eles. O que o medo não faz, né? E interessante, amados, que naquele momento, o que eles viram? Só um grande problema, né? E muitas vezes a gente é assim hoje em dia, né? A gente só vê os problemas, mas a gente tem que se lembrar que a gente tem um grande Deus, que Ele é maior que qualquer um dos nossos problemas, amém, queridos? Né? Como que foi Davi? Cara, em cada problema, queridos, é uma oportunidade para a gente solucionar, para a gente crescer. Eu sei que é ruim toda hora ter problema, né? Eu não gosto de problema. Se alguém gosta de problema, né? Mas eu não gosto. Mas o problema faz parte do processo do nosso crescimento, né? Então, quando os filisteus foram atacar lá Israel, veio Golias, né? 3 metros de altura, pomposo, né? Queria desafiar o quê? Os soldados baixinhos, né? E ficou desafiando. Aí o rei falou assim, ó: aquele que enfrentar aquele filisteu gigante ali e derrotar ele, eu vou dar a mão da minha filha em casamento e vou isentar a família dele de imposto. Pensou, queridos? Né? Casar com a filha do rei e a família nunca mais pagar imposto, não pagar IPVA, IPTU, os IA aí da vida, né? Aí Davi falou assim: quem que é esse incircunciso aí, né? Aí ele foi lá, queridos, e enfrentou aquele problemão. Ele falou assim: a testa dele é grande, daqui eu não vou errar, né? E ele foi e resolveu o problema, queridos. Dele não, do rei, mas resolveu, né? E ele veio depois se tornar um grande rei de Israel, glória a Deus. E assim com a gente também, queridos, que a gente não possa olhar os problemas, sim, mas sim o nosso Deus, que pode resolver qualquer problema em nossa vida. Amém? Outro resultado nessa mentalidade de escravo é o quê? São atitudes erradas, né? Fala assim lá em Números 14, 2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Misericórdia, né, igreja? Misericórdia, né? Então, um sintoma dessa mentalidade de escravo é a nossa liderança, os nossos pais, o nosso patrão, qualquer tipo de liderança, mesmo ele estando certo, é a gente murmurar, é a gente falar mal, a gente meter o pau, né? E essa é uma atitude de mentalidade escrava, queridos, sabe? Não está indo nada bem, é mais fácil a gente culpar, né, o vizinho, mas não, querido, não é essa atitude de um vencedor. E o que eu queria falar para vocês, né? Que aquele povo, eles não só murmuraram
contra os líderes, mas aquela visão espiritual que Deus deu para eles, né? Então, hoje em dia, se nós temos aqui uma liderança, né? E temos uma visão que nós vamos ganhar Rio Claro, amém? Vamos estar junto com a liderança, amém, queridos? Não vamos, se a gente não concorda por algum motivo, eu respeito você, mas guarda para você, amém? Não vamos ficar murmurando, não vamos tentar influenciar, queridos. Não tem pior coisa, a atmosfera pior, um ambiente que tem pessoas que ficam murmurando de um, de outro, que ficam falando mal, né? Eu queria fazer um acordo com vocês aqui nessa noite, tá? Aqui, não estou falando que é o nosso caso aqui, mas eu sei que o diabo ele tenta roubar a gente. Ele tenta mesmo, ele tenta roubar, matar e destruir. E a gente é uma família, amém, queridos? Amém. E o que ele vai tentar fazer até acabar com a igreja é separar a gente. Mas não vai conseguir em nome de Jesus, amém? Então eu queria desafiar você, queridos, que a partir de hoje, sabe, se vier alguém falar mal de qualquer pessoa, não importa se é o irmão do lado, se é do pastor, se é da pastora, se é de algum líder, queridos, a gente em muito amor, a gente vai pegar essa pessoa e vai falar assim, querido, eu não vou poder resolver seu problema, para começo de conversa eu não quero nem ouvir o que você tem para falar, mas se você tem algum problema com essa pessoa, vai até lá em amor, conversa com ela, sabe? Eu posso até ir com você, mas vai lá, você abre com ela, sabe? É olho no olho, querido, sabe? Às vezes você pode até estar certo, então ore antes, converse com a pessoa, e se ela estiver errada, ela vai mudar. Mas o fato de eu ficar falando dela não vai mudar a situação, amém, igreja? Então que a gente pode ter essa atitude, e eu não tenho dúvida que a gente vai ser muito abençoado em nome de Jesus, amém? Tem uma ilustração aqui, muito interessante, que fala de uma mulher que ela entrou no ônibus. Ela mal acabou de entrar no ônibus, começou a reclamar do ônibus, do assento do ônibus que era duro, que não tinha almofada. Ela começou a reclamar das ruas esburacadas do prefeito. Qualquer semelhança aqui é mera coincidência, viu? Não estou falando de Rio Claro, não. Aí começou a reclamar do governo, reclamar de um e de outro, né? E por fim chegou perto do ponto dela, deu sinal, aí começou a descer a escada, aí o motorista, senhora, a senhora deixou uma coisa aqui. Ela falou, é mesmo? O que eu deixei aí? Uma péssima impressão, né? Eu queria deixar uma pergunta para nós, né? Para mim e para vocês, né? Qual a impressão que nós temos deixado, queridos? Na nossa casa, para nosso cônjuge, para nossos filhos? Qual é a impressão que a gente tem deixado no nosso trabalho, na nossa escola? Qual é a impressão, né? Quando a pessoa olha para mim, para você, ela quer ser igual a nós. A gente é um exemplo de família, né? É um exemplo de cristão. Não falo de perfeição, queridos. Todos aqui são uma bênção em nome de Jesus, viu, queridos? Mas qual é a impressão que as pessoas têm quando vê a gente, né? É só para a gente refletir realmente, porque sempre eu e você, nós podemos melhorar, não é verdade? Amém? E, vamos lá, quinto, medo de enfrentar desafios. Olha o que fala lá em Números 14, 3. E porque o Senhor nos traz esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, né? Então, queridos, que muitas vezes o diabo vai colocar o que? Medo da gente enfrentar os desafios, né? Mas, queridos, a palavra fala que a fé agrada a Deus, amém? Então, se a gente está com medo, a gente não está agradando a Deus, né? E não tem por que a gente ter medo. Queridos, eu falo que, para mim, a célula Life Group me ajudou muito, né? Eu sei que eu estou crescendo muito, eu tenho que falar mais devagar, eu tenho que melhorar a minha dicção, eu sei tudo isso, né? Mas eu peço a Deus que tudo que eu venha pregar, se eu não esteja ainda vivendo tudo, que eu esteja caminhando para alcançar, amém, queridos? Não sou perfeito, né? Estou longe disso, mas eu não tenho medo de desafio, queridos, sabe? A gente tem que estar preparado, né? Pode chegar domingo que vem, o nosso pastor está sempre bem, mas se ele não estiver bem um dia, né? Ou a nossa pastora, a gente tem que estar preparado, né? Os discípulos têm que estar preparados, né? Amém, queridos? O nosso life, o meu líder não está bem, querido, tem que estar preparado. Às vezes no seu trabalho, surgiu uma viagem de repente, e às vezes essa oportunidade para você falar no seu chefe, né? E você se promover ali, tem que estar preparado, queridos. E se a gente tiver medo, a gente não vai conseguir. E como eu posso me preparar? Então, quando estou falando do life, né? Quando eu comecei em life group, em célula, quando eu ia ministrar a palavra, eu falava em 5 minutos. Era pá, era muito rápido, né? O pessoal já acabou, né? Mas eu estava em treinamento. E a célula é isso mesmo, é um treinamento, amém? Então não importa se você vai falar em 1 minuto ou em 10. O importante é você estar vivendo ou procurando viver o que você está falando ali, amém? Que nem a Jana falou hoje, né? Sobre dízimo e oferta. É muito legal a gente testemunhar o que Deus tem feito na nossa vida, né? E tudo que Deus faz é por amor. E tudo que a gente faz para Deus tem que ser por amor também. Amém, igreja? Glória a Deus. Então,
se você for desafiado a qualquer coisa, na igreja, no trabalho, na sua casa, que você possa ousado e você possa encarar em nome de Jesus. E isso me leva ao próximo ponto, queridos, né? Porque assim, o próximo ponto, né? A família é afetada com a mentalidade de escravo. Então, novamente, Números 14:3. E porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Então, se eu e você, nós temos esse sentimento que a gente não é capaz, que a gente não pode, se a gente tem atitudes de incredulidade, isso com certeza vai afetar toda a nossa casa, né? Aí eu falo assim, Samuel, Felipe, Raquel, vocês têm que orar, mas eu chego em casa e não oro, né? Não é faz o que eu faço, não é faz o que eu mando, como que é? Não faz o que eu mando. Isso, faz o que eu digo, mas faz o que eu faço. Obrigado, Camila. Não é assim, queridos. Eles vão ver a gente, na prática. Então, a gente vai influenciar a nossa geração pela prática, amém? Então, se a gente tiver fé, se a gente for pessoas crédulas, a gente vai influenciar de forma positiva. Agora, se a gente for pessoas incrédulas, pessoas murmuradoras, pessoas negativas, pessoas com a mentalidade de escravo, como a gente vai influenciar nossos filhos e mulher, né? Ou marido? Então, isso aqui é muito sério. 7º ponto, saudades do Egito, do mundo e da vida longe de Deus, né? Então, o que é saudades do Egito, né? É a vida lá que a gente tinha no passado, né? Eu sei que muitos aqui, graças a Deus, nasceram no Evangelho, né? Então, na bênção, né? Glória a Deus. Muitos aqui, nossos filhos, né? E nós temos que orar para Deus guardar eles do mundo, né? Porque eles não têm esse desejo de conhecer. Mas nós que viemos lá do mundo, que nós viemos lá do Egito, deixa eu ler o versículo primeiro aqui, rapidinho. Números 14, 3b, 4, né? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Então, querido, quando a pessoa está com essa mentalidade de escravo, ela começa a sentir falta das coisas do mundo, né? De se drogar, de roubar, de bater no cônjuge, sente falta de tomar aquele esporre, sente falta de fazer tudo que era imoral, né? Isso é uma característica, isso é uma mentalidade da pessoa com mentalidade de escravo, né? E a gente não pode aceitar, queridos, não pode aceitar. Se eu e você hoje nós temos uma mentalidade, né, de Cristo, a gente não pode, querido, não pode deixar essas coisas, né? Esse cheirinho, né, esse pratinho de lentilha que ficou lá no mundo, a gente não pode ter mais vontade, amém, queridos? Então declara comigo, Senhor Jesus, eu não terei mais vontade das coisas do mundo, de tudo aquilo que me afasta de Ti. Amém, igreja? Segundo segredo, né, para a gente ter o espírito de Caleb. O espírito de Caleb assume uma mentalidade de vencedor. Olha o que fala lá em Números 14, do 6 ao 9. Olha lá no 6, E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham já se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Amém? Né? Então, o que diferenciou aqueles 10 espias, né, e toda aquela multidão que eles influenciaram, de Josué e Caleb, foi esse espírito aqui de fé, né? Eles não olharam o visível, eles olharam o invisível. Eu não sei como está a situação de vocês hoje à noite aqui, né? Na sua casa, no seu trabalho, na igreja, queridos, mas a gente tem que olhar fora do âmbito visual aqui, é no espiritual. Se muita coisa não está acontecendo ainda, vai acontecer, amém? Eu não sei qual tem sido a sua busca nas madrugadas, qual tem sido o teu choro, mas uma coisa eu sei, queridos, se a gente tivermos esse espírito de Caleb, as coisas vão acontecer, né? Não vamos ir por qualquer nuvem não, né? Muitos abrem uma igreja nova, que lá tem coisas novas, glória a Deus, não tem problema, né? Mas que se você está aqui, finca a estaca, amém, queridos? Arma a sua tenda aqui nessa igreja, amém?
e vamos crescer junto, né? Vamos crescer em fé, em amor, em alegria, né? Vamos chorar juntos, vamos se alegrar juntos, né? Vamos um se alegrar com o outro, amém, igreja? Vamos ver, vamos mais ficar só olhando para nós, vamos olhar para o próximo, vamos poder, né, se ajudar um ao outro, vamos construir amizades eternas em nome de Jesus. E como eu e você, nós podemos, né, assumir essa mentalidade de vencedor. Humildemente assume erros e se arrepende das atitudes erradas. Então, queridos, um vencedor, ele não fica procurando se desculpar quando erra. Queridos, quantas vezes eu já errei no trabalho? Uma vez eu quebrei uma ponta lá de uma tridimensional, isso em 2002, que custava R$1.000. Na hora eu quis mentir para o meu chefe. Eu falei assim, ó, eu falo agora, eu não falo nunca mais. Peguei a ponta, falei, ó, aconteceu um acidente de trabalho, eu quebrei a ponta, né? Falei, não tem problema não, vai lá, manda o rapaz da metodologia comprar outra. Foi uns 6 meses para comprar outra. Mas eu fui, queridos, sabe? Assuma os erros, ninguém é perfeito. Assuma, se você errou, assuma os erros, não tem problema não. Sabe? Se você errou com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, queridos, seja o primeiro a pedir perdão, mas foi ele que errou comigo. Pede perdão mesmo assim. Queridos, a vida passa, a vida está passando aí. Às vezes a gente está amargurado com o nosso pai, com a nossa mãe. O que vai resolver a gente ficar amargurado com o pai e com a mãe? Não é verdade? Daqui a pouco o pai e a mãe é promovido, e a gente fica aqui, nossa, eu poderia ter feito mais, eu poderia, né, pedido perdão para o meu pai e para minha mãe. Poderia ter perdoado, ela me pediu perdão, e eu tive o coração duro, ela não vou perdoar, não, ela nunca muda. Queridos, tenha fé que vai mudar. Amém? Então, que eu e você não sejamos os primeiros a pedir perdão e assumir nossos erros. Amém? Segundo, reprograme a mente com boas atitudes, baseadas nas promessas de Deus, né? E como a gente pode reprogramar a nossa mente? Queridos, é muita intimidade com Deus, né? É lendo a palavra de Deus, é tirando muito tempo a sós com Deus, sabe? É lendo, meditando, é participando sim dos cultos, do Tadel, dos life groups, e principalmente, cara, na sua casa, sabe? Com a sua família. Culto familiar é muito bom, sabe, queridos? Não perca tempo. Não precisa ser 2 horas de culto familiar, não. Tira 15 minutinhos com a sua família. Ah, não deu hoje? Não tem problema, faz amanhã. Não deu amanhã? Faz, mas não para. Ah, parei uns 2, 3 dias. Recomeça. Né? Quer reprogramar sua mente? Né? Que ter essa mente aqui de vencedor? Queridos, leia a palavra de Deus, medite nela, amém? E leva a sua família junto com você. Terceiro, jogue fora toda a mentalidade de escravo e seja nobre. Então, queridos, eu e você, nós temos que tomar essa atitude de sermos responsáveis, para chamar para nós a responsabilidade de qualquer problema, sabe? E ter essa mentalidade de vencedor, essa atitude nobre, amém? Tem uma outra ilustração aqui, muito legal, que fala da janela e do espelho, né? Então, a pessoa que não é tão nobre, o que ela faz? Ela fala assim, ó, ela olha para o espelho e fala assim, ó, o segredo do sucesso e das conquistas, né, que eu tenho na vida é por causa dessa pessoa. Né? Eu sou um sucesso em tudo que eu faço, é por causa dessa pessoa que eu estou vendo aqui na minha frente no espelho. Aí falam assim, perguntam para ela, eu sei que você é um sucesso, mas você tem fracassado em algumas áreas, né? Você tem errado. Aí ela olha para a janela, mas eu sou um fracasso, é por causa do meu pai, é por causa da minha mãe, né? É por causa do meu pastor, é por causa, né, do meu professor, é por causa do meu patrão, que é um carrasco. Então, a pessoa que não é uma pessoa nobre, ela atribui as coisas boas, né, o sucesso para ela mesma e os fracassos para o outro. Agora, a pessoa que é totalmente nobre, se você perguntar assim para ela assim, qual que é o segredo de você ter tanto sucesso assim na sua vida? Aí ela faz o quê? Aí ela olha para a janela. O segredo de ser um sucesso é graças a Deus e as pessoas que Ele tem colocado na minha vida. Amém? Aí você pode perguntar, mas você também tem alguns fracassos, né? Comete alguns erros. Realmente. Aí ela vai olhando no espelho. Né? Se eu tenho fracassado, se eu tenho errado em algumas áreas, eu sou responsável. Realmente eu falhei, eu sei que eu sou culpado, mas eu sei que em Cristo eu posso me arrepender, eu posso pedir perdão, e através dele e com ele eu posso ser um sucesso em todas as áreas. Amém, queridos? Então, que eu e você não sejamos a cada dia pessoas nobres. Amém? Glória a Deus. E quarto, entenda que aquele que tem mentalidade de vencedor sempre é ensinável. Entenda que aquele que tem mentalidade de vencedor sempre é ensinável e acredita
que em Deus existe transformação para si mesmo e para os outros, né? Então a pessoa que tem mente de vencedor, ela realmente acredita, né, que Deus pode transformar não somente a vida dela e das outras pessoas, né? E essa mentalidade de vencedor, queridos, é maravilhosa, é tremenda. Só que a pessoa que tem mente de escravo, ela é totalmente ao contrário. A pessoa que tem mente de escravo, ela fala assim: nada vai mudar. Eu não vou conseguir mudar, eu não vou melhorar. A minha esposa não vai mudar, a minha sogra não vai mudar, o meu genro não vai mudar, a minha situação não vai mudar, nada vai mudar, nada vai mudar e nada vai mudar. É uma pessoa, queridos, que tem aquela mente o quê? Derrotista, fracassada, negativa. Mas a pessoa, assim como eu e você, que tem a mente de vencedor, ela crê que Deus pode transformar qualquer situação, amém? Em nossas vidas. E devemos ficar muito atentos, queridos, às ciladas do diabo. Por quê? O diabo, ele nunca vai pôr na nossa mente que a gente é capaz. Não, vai em frente, segue em frente. Não desiste não, não. Ele vai colocar o que na nossa mente? Que pau que nasce torto nunca se endireita. Não vou cantar aquela musiquinha, né? Misericórdia. Fala que pau que nasce torto, já pegou na cabeça agora, hein? Vão dormir com ela na cabeça, né? Está amarrado. Pau que nasce torto nunca se endireita. A Grazi depois vai dar uma palhinha aqui. Estou brincando, queridos, quebrar gelo. Então, pau que nasce torto nunca se endireita, né? Nunca se endireita. Pau que nasce torto, até a cinza é torta, né? Misericórdia. Então, queridos, eu estou aqui nessa noite para falar que em Jesus há transformação, amém? Que em Jesus existe o milagre da regeneração. Amém? Recebem? Né? Que em Jesus, pau que nasce torto, se passar pelas mãos do carpinteiro Jesus, vai endireitar. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém, aleluia. Deus é maravilhoso, né? Eu queria chamar aqui o ministério de louvor para louvar a Deus. Amém? E eu queria que vocês ficassem em pé nesse momento, né? Interessante, amados, né? Brincadeiras à parte, que cada louvor que foi louvado aqui hoje, cada canção, ela tem alguma coisa a ver com a palavra, né? Falou sobre o sangue de Jesus, amém? E nós passamos pelo meio do Mar Vermelho, né? Fomos lavados, remidos. Falou um outro louvor que nós somos mais que vencedores, amém? E você tem mentalidade de vencedor, amém? Nós não temos mentalidade de escravo.